aqui. Pronto, está gravando. Vocês têm alguma pergunta até agora ou não? Eu tenho, professora, mas eu gostaria de falar depois da Da exposição da sua análise. composição. Tá, tudo bem. Ok. Vocês estão vendo, né? A tela? Tá tudo certinho aí? Sim, sim. Ótimo. Então, eu gostaria de falar então dessa primeira música. Se a gente tiver tempo, eu falo de mais uma, senão a gente fica só com essa aqui. Tá? Essa é uma peça, se chama Escreva Aqui o Seu Desejo. O título é assim mesmo, tem essa linha aqui para preencher, né? Que a intenção é que o título da obra vai ser o desejo individual de cada um. Então, tem vários nomes, né? A obra. É uma peça orquestral, tá? É para orquestra e para eletroacústica também. Então, por isso, é eletroacústica mista. Né? Foi composta em 2020. Na verdade, ela teve uma primeira versão há bastante tempo atrás, que eu não me lembro agora o ano. Eu acho que foi em 2015, quando eu era professora da UFPA, ainda nem era professora efetiva lá. Eles estavam fazendo o aniversário da escola de música e eles convidaram os professores compositores para comporem. Cada um falava sobre um aspecto, né? Um professor falava sobre o passado, outro falava sobre o presente da escola e eu falaria sobre o futuro. E aí eu fiz a primeira versão dessa composição, que foi bem diferente do que chegou agora, enfim, nessa versão final, e aí que eu coloquei em 2020, né? Isso é super comum dos compositores fazerem, certo? Então a instrumentação está aqui, 2 flautas, 2 oboés, 2 clarinetes, 2 fagotes, 4 trompas, 2 trompetes, 3 trombones, tímpano, vibrafone, uma bateria, e mais computador. Então, um breve comentário, né? Quais foram as motivações extras musicais e os argumentos para essa música? A obra fala dos nossos anseios quando pensamos no futuro. Fala de nossos processos e fases ao tentarmos ter controle sobre o que não é possível termos controle por completo, projetando ali os nossos desejos. Então, tem uma mistura de linguagens composicionais nessa música, no processo de experimentações de caminhos, né, que se encontram e formam um sentido coerente, mesmo quando parecem contraditórios no primeiro olhar. E isso é perceptível, por exemplo, através da busca pela comunicação entre o tradicional, o moderno, o contemporâneo e o popular urbano. Então, meu maior desafio nessa música foi construir uma unidade com esses elementos diferentes, certo? Então, principalmente combinar a camada eletroacústica com a orquestra, para que não soasse uma colagem simplória, né? Uma colagem ruim, digamos assim, para construir um sentido com aquilo, com esses materiais diferentes. Então, quais foram as linguagens, né, as escolhas estéticas que eu tive nessa obra? Novamente, misturar o tradicional, música tonal mesmo, né, moderno, utilizo momentos de atonalismo e também uma linguagem mais da música popular mais urbana, né, principalmente do jazz. E aí o que marca, né, essa linguagem do jazz? O uso da bateria, o uso da harmonia em alguns momentos da música, né, e a parte rítmica também, que marca bastante as características do jazz. E também o elemento de improvisação, que apesar do elemento de improvisação muitas vezes está relacionado ao jazz, não é algo que é próprio do jazz, digamos assim, que só está naquele ambiente do jazz, né? Então, inclusive nessa obra, a improvisação não tem nada a ver com o jeito que a improvisação é feita no jazz. Então, foi feita para instrumentos solo, como, por exemplo, clarinete, faltou o E aqui, clarinete para viola, eles têm momentos de improvisação solo, e também para os naipes, né? Tem o naipe de percussão. Se eu não me engano, só o naipe de percussão tem um momento para eles de improvisação. Isso, não, realmente, só um naipe de percussão. E tem uma improvisação tutti, que aí eu vou explicar para vocês como é que funcionou mais à frente, tá? A parte eletroacústica, faltou o A aqui, tá? É porque isso aqui eu tinha usado também na palestra lá nos Estados Unidos e acabou ficando umas coisas em inglês, porque eu não tirei. Então, vamos lá. O que eu usei na parte eletroacústica? Eu usei ruído rosa, né? Ruído rosa, para quem não sabe, é ruído branco, só que com reforços de grave. O que é o ruído branco? É um ruído onde tem todas as frequências, né? Numa quantidade igual, tocadas ao mesmo tempo, todas as frequências audíveis para nós, seres humanos. E o ruído rosa é exatamente esse ruído branco, só que tem uma queda, né, da amplitude dessa frequência na região mais aguda, e aí a gente acaba tendo uma sonoridade mais grave por conta disso, tá? Então, eu usei ruído rosa, eu usei reverb e delay ao vivo, esses elementos foram colocados ao vivo, reverb e delay,
No clarinete e na flauta deveria ter, essa performance não teve um reverb na flauta por falta de equipamento mesmo. A gente só tinha equipamento só foi possível colocar no clarinete. Mas na primeira ou na segunda, essa obra foi tocada 3 vezes. Na segunda vez, eu tenho certeza que foi utilizado para a flauta também, certo? E o momento principal da parte eletroacústica é no momento onde eu utilizo essa parte eletroacústica junto com a improvisação da viola também, certo? Então, nesse momento onde a eletroacústica, digamos assim, vai fazer um solo, o que eu utilizei? Foram alguns sons gravados durante uma viagem. Eu estava numa fazenda e na cozinha dessa fazenda, então eu gravei uns 2 arquivos, dois áudios, né, durante essa viagem, e depois eu fiz a edição. E como eu estava lá, sem muito equipamento, né, sem nada, eu só usei o Audacity, que é um programa que nem é tão bom assim, mas deu para fazer a composição, né, que mostra para a gente que às vezes a ferramenta não é tão importante assim. Porque normalmente eu gosto de usar, quando eu trabalho com música eletroacústica, eu gosto de usar mais o Pro Tools, né, que a gente tem mais ferramentas. Então, essa música eletroacústica, em princípio, ela era uma composição inteira, completa em si mesma, para ser só uma música eletroacústica. E aí, depois de um tempo, ela tem 1 minuto. E depois de um tempo, para essa obra, eu resolvi aplicar ela, usar ela como um fluxo adjacente nessa música de orquestra, como uma segunda camada da música, ok? Então, de que forma que eu fiz eu procurei trazer unidade para a música, para trazer esse relacionamento, né? Essa conversa entre as duas linguagens. Então, além de inserir, né, materiais da parte instrumental, da parte da orquestra, inserir junto com a parte eletroacústica, além de fazer isso, eu também usei alguns materiais que estavam presentes na parte eletroacústica e eu apliquei esses materiais na orquestra também, certo? Por exemplo, uma linha de baixo que eu construí em cima de um material que eu havia criado no momento da edição desse material gravado, né? E também, em alguns momentos na obra, eu coloquei um foco mais intenso para destacar o aspecto do timbre, porque o timbre, né, vocês devem saber, o timbre é um dos aspectos mais importantes, né? Pelo menos ele ganha uma importância muito grande quando a gente trata de música eletroacústica e de música moderna também, né? A gente pode contar a história da música através da história do timbre. A gente poderia falar desse jeito, que ao longo da história da música o timbre vai ganhando uma importância cada vez mais crescente, né? Então, vamos lá. Antes de eu mostrar a performance, eu quero mostrar a grade para vocês, tá bom? Para eu olhar algumas coisas aqui. Eu vou compartilhar share desktop. Aqui. Beleza. Então, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês digamos assim, do storytelling da música, tá? Então, a gente começa aqui. Tem essa pequena introdução aqui nas cordas. E aí, essa primeira parte dessa introdução, a gente tem esse acorde aqui, um Si com sétima, nona bemol e a 13ª bemol também. Fica suspenso, tá? Esse acorde. E aí a música segue. Vocês podem perceber, inclusive visualmente, né? A gente tem uma parte e aqui, a partir daqui desse compasso, por isso que eu não gosto de usar esse negócio aqui, eu prefiro usar o iPad. Deixa eu baixar isso. Pronto, melhor. Beleza. Então, aqui nesse compasso aqui, ó, onde está escrito eletrônica on, que começa a ligar a primeira inserção, né, o primeiro momento que entra a parte eletroacústica. E aí vocês percebem aqui que a orquestra fica praticamente estática, né? Eu deixo a orquestra mais passiva em termos de melodia, para não chamar a atenção, para diminuir o foco em melodia, no aspecto de melodia, porque se a gente pensar assim, em termos de percepção, a melodia é a primeira coisa, né, que chama a atenção dos nossos ouvidos. Então, eu apago essa atenção para a melodia a partir daqui, deixo mais estático, e o ritmo também, né, a parte rítmica acaba sendo também bem igual, assim, não tem muita mudança. E o que eu vou trabalhando com timbre a partir daqui, então eu vou colocando algumas frequências, né, vai entrando aos poucos, com dinâmica, trabalhando com série harmônica a partir daqui, para levar a atenção para o timbre, para o ouvinte escutar mais o timbre. E aí também tem a primeira inserção eletroacústica nesse momento, tá bom?
E aqui, onde tem uma barra dupla, aí vocês podem ver que já muda, né, a configuração aqui da partitura, que a gente volta nesse momento para uma parte mais melódica mesmo, na música mais tradicional, tá? E segue, a gente vai ouvir depois. Aqui, o que eu quero mostrar para vocês é essa transformação do si, tá? Então, naquele primeiro momento, esse acorde, ele era um acorde dominante, né, que ficou suspenso lá. E aqui, agora, nesse momento da música, que eu chamo de será que, né, como se fosse uma pergunta, né? Estiver perguntando, alguém está confabulando alguma coisa, fica, será que, sei lá, essa é a minha ideia, será que é uma boa ideia, será que esse plano é bom? Alguma coisa assim nesse sentido, né? Então, aqui o acorde se transforma, então, agora ele vira um acorde maior, né, com sétima maior e a nona, e a gente tem o primeiro improviso aqui, que é o improviso do clarinete, bem aqui, tá? Vocês conseguem ver, eu acho, o meu mouse, né? Eu estou mostrando as coisas aqui. Sim. Obrigada. Então, a gente tem um improviso aqui do clarinete, que está escrito cadência aqui, e junto com a eletroacústica também. Então, tem uma outra inserção eletroacústica aqui junto com o clarinete, tá? E aqui ele vai fazer essa pequena frase para chamar a orquestra de volta. E aí segue, e aqui começa o AF, que é um dos meus momentos preferidos nessa música aqui, né? Tipo, sei lá, aquela ideia não deu muito certo, né? Ou então, cansei de pensar sobre isso. Muda o foco, vai para outra coisa, tá? Então, e aqui entra um momento assim um pouco mais jazz assim na música. E aqui segue, e aqui a gente tem esse desenho onde eu também passo a focar para o aspecto de timbre, né? Então, tem umas mudanças de timbre aqui, vai para o suponticello, as cordas, tem essa parte aqui nos violinos também, que é dá um aspecto também mais aleatório, né? O que mais? Aqui eles ficam fazendo um harmônico aqui livre, e aqui vem a parte da improvisação, que eu gostaria de falar um pouquinho mais para vocês de como é que funcionou. Né? Então, assim, esse daqui é a partitura do regente, né? Ou da regente, no caso. Então, a improvisação para percussão, nesse momento, viola, tutti para a orquestra toda e para a parte eletroacústica. Então, o material básico que eu entreguei para os músicos foi isso aqui, ó. Para percussão, eu mandei, olha, pessoal, vocês têm essas 3 células rítmicas aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar porque está pequenininho, tá? Mas esse aqui é um número 1, 2, 3, 4. Ou seja, não é para eles tocarem direto isso daqui. Eles vão escolher, cada músico de percussão escolhe esse material básico aqui e eles vão improvisar utilizando esse material rítmico, tá? E eles escolhem um instrumento, também escolhem timbre em cima da parte eletroacústica. E eles ouviram parte eletroacústica antes, eu mandei para eles que eles conhecessem, para eles próprios construírem um tipo de diálogo com esse material. Aí a viola solo, aqui é o material original de uma melodia que já havia acontecido antes na música, tá? E aqui eu fiz uma sugestão de variação que eu escrevi para ele, uma variação opcional, eu também botei assim, opcional, ele pode fazer se ele quiser, do jeito que eu coloquei aqui. Mas a gente sabe que às vezes, né, o músico de orquestra, ele não tem um treinamento com a questão de improvisação, então é bom, quem quiser usar a improvisação, dar uma ajuda, né, assim, dar algum material para que ajude que eles possam fazer isso, né? Meu sonho também, eu estava falando sobre meus sonhos, assim, eu adoraria que os músicos também de orquestra tivessem essa desenvoltura também para improvisação. Também os músicos popular também tivessem um entendimento, assim, enfim, como eu falei no vídeo, né, de ter uma aproximação maior dessas duas formas de fazer música. Então, a variação 2 eu já deixei ele mais livre, né, mais à vontade. Olha, então, você vai escolher baseado nesse material aqui, o material original, essa variação que eu escrevi para ti, e a outra aí você que vai criar, te vira aí. E aí o tutti. Para a orquestra, eu coloquei esse acorde aqui para eles e eu falei, olha, no momento que vocês tiverem que tocar, vocês vão escolher a nota que vocês quiserem dentro desse acorde aqui, escolha de vocês, tá? A nota que soa, não escrita, né? Isso aqui é a nota que vai soar. E tocando desse jeito, tá? Um piano crescendo por fortíssimo. E aqui a gente tem a timeline, que fica com o regente, certo? Então, começa a parte eletroacústica durante 15 segundos sozinho, e depois entra aqui a percussão mais a bateria, o improviso deles. E aí eles vão fazendo decrescendo, entra a viola
com a primeira variação, por 20 segundos, tá? E aí, crescendo, e depois entra percussão e bateria, e aqui 45 segundos, silêncio, e aqui o tut, a orquestra toca o tut, o improviso da orquestra. Depois viola na variação 2, mais percussão, e aqui segue, e a música volta aqui. Tá? E aqui, eletrônica off, quando sai a música, a parte eletroacústica da peça. E aí vai seguir a música, tá? Indo para a parte final já. E aqui, ó, esse final, vocês perceberem, o gesto é idêntico ao início da música, tá? Pá, 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 pá. Tem esse acorde, esse contorno, né, melódico. Só que agora aquele si lá, ele se transformou num dó. Tá? Tem coisa que eu queria que isso aqui sumisse. Mas, enfim, esse si agora se transformou num dó, né? Aquele si que era um si com sétima, nona bemol, 13º bemol, ele subiu um semitom. Então, ou seja, depois desse processo todo, ele se transformou em alguma coisa, né? Subiu, mesmo que foi um semitomzinho, assim, mas houve uma mudança, foi para algum outro lugar. E aí, no último acorde ainda, quando todo mundo acha que que a música acabou, que vão só segurar, né, esse acorde aqui, pá, e aí depois vai cortar, mas aí nesse corte aqui, nesse último suspiro, ainda tem mais uma transformação, né? Ou seja, opa, ainda tem mais uma mudança aqui, que ele se transformou de um acorde dominante não de função dominante, né, mas de sonoridade, e foi para um acorde maior, com a sétima maior, com a nona e a 11ª aumentada, né? Então, opa, houve um pouquinho ainda mais de mudança, ainda tem ou seja, ainda tinha um pouquinho mais para onde ir, né? Assim, tinha que forçar um pouquinho mais, certo? Talvez ninguém perceba, mas o acorde sabe que ele se transformou, aconteceu alguma coisa ali. Então, mais ou menos a ideia é essa, tá? Então, agora eu vou mostrar a música para vocês. Vocês querem ver, só ouvir a música mesmo, ou vocês querem acompanhar com a partitura? Às vezes eu acho que acompanhar com a partitura atrapalha, né, a nossa escuta. Eu posso botar só o vídeo também. Escolha de vocês, tá? Vocês podem falar aqui enquanto eu armo para colocar. Pode ser só o vídeo por mim. Ótimo. Compartilhar. Já tá compartilhando, não tá? Vocês estão vendo? Sim. Tá, beleza. Aqui. Ela tem 8 minutos, tá?
Legal. Ok. Então, a gente tem tempo, né, ainda para outra música ou não? O que você acha, professor? Melhor a gente ir para perguntas ou a gente pode... Depende da quantidade de perguntas. Tem Mas fica à pergunta? vontade, tá? Não sei se tem, eu não vi nenhuma aqui no chat. Se vocês quiserem fazer uma pergunta sobre essa música e depois a gente passa a outra é bem mais curta, tá? Vocês podem perguntar também. Não sei se vocês viram o Gabriel lá. Pode falar, professor. Eu tenho uma dúvida. Toda a parte eletroacústica estava acontecendo em live? Você estava disparando ali ao mesmo tempo que estava regendo? Ou como é que quem disparava? Era um humano ou o computador tinha alguns gatilhos? Essa performance foi basicamente, o objetivo foi para a gravação, né? Porque a gente estava naquele momento da pandemia, assim, em dezembro do ano passado, não dava para ser ao vivo. Então, o ao vivo aconteceu só a parte da improvisação, porque era essencial. Aí o ruído, o ruído rosa foi colocado depois. Mas quando essa música foi feita para um público ao vivo, a gente fez tudo ao mesmo tempo, fez ao vivo. Tá? E quem estava disparando era eu mesmo. Na falta de ter alguém, né? O ideal não seria que não fosse eu, né? Mas aí eu botei lá o meu iPad lá na minha estante. Não sei se até no vídeo mostra lá uma hora que eu dou o play. Mas fui eu que disparei mesmo. Mas depois eu pensei que era melhor ter deixado com algum músico da percussão e ter dado entrada para ele, teria sido melhor. Bom, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Ou a gente pode ir para... Professora? Professora, Opa, vai. Eu acho que o Lucas falou primeiro. Djalma, segura um pouquinho aí, o Lucas pergunta e depois a gente vai para ti. ok. Eu queria saber qual seria o seu processo de construção de melodias. Processo de construção de melodia. Olha, depende. Eu não sei se eu tenho um processo assim fechado para isso. Depende para o que é também, né? Se for alguma coisa assim, para uma canção com letra, deixa eu lembrar que quando eu já fiz música com letra para canção. E aí eu parti da letra, né? Nesse caso, eu parti da letra, ver o que a letra diz, o que ela me traz, mas quando é melodia assim, sem só instrumental, como eu falei no vídeo também, eu procuro manter, sabe? Eu procuro não me livrar de nada, assim, dos meus processos, então eu procuro manter tanto a parte mais mental, né, do processo de composição, e também uma parte mais intuitiva. Então, com certeza, tem algum momento, não sei se logo no início ou logo depois, mas em algum momento eu jogo a partitura fora, assim, eu fecho tudo e eu canto, né? Para ver se aquela melodia está orgânica, se a minha intenção é que criar uma melodia que tenha uma organicidade, digamos assim, que seja, né, uma melodia orgânica, aí eu canto para experimentar. Não pensar em teoria, não pensar em nota, assim, para ver se o caminho que eu estou indo tá bom, né? E aí depois eu vou e volto para a parte teórica, então eu procuro ficar dessa forma, assim, em contato com essas duas, aparentemente, coisas opostas, né? Que não são. Mais alguma? Djalma, qual era a sua pergunta, Djalma? Então, a pergunta eu gostei bastante da composição que você criou, eu achei muito boa, mas só que a pergunta não é sobre a composição. Então, a pergunta é assim, eu notei pela sua entrevista que foi passando anteriormente que a palavra influencia no seu processo composicional. De que maneira, mais ou menos? Porque eu faço essa pergunta porque antes de fazer uma música maior, com várias instrumentação, por exemplo, para banda sinfônica ou para orquestra, eu faço inicialmente para piano e canto, a piano e canto com letra. Aí, definindo os aspectos da melodia, harmonia e ritmo. Então, eu queria saber como é que é iniciar a sua base para iniciar a composição de uma música. Se a palavra pode influenciar também, como você falou. Sim. Para mim, no meu caso, eu tenho uma relação muito próxima com a palavra, né? Eu gosto muito de literatura, eu gosto de escrever também. Eu acho que se eu não fosse compositora, eu teria sido escritora, não sei. Então, eu primeiro penso, né? Eu tento imaginar que tipo de som é que eu estou buscando. E aí eu penso em algumas palavras, assim, ou então eu penso que tipo de sensação que eu quero provocar com aquela música. E aí eu começo a escrever palavras que digam alguma coisa para mim.
em relação àquilo. Então, eu crio, assim, a minha narrativa, aí como eu falei, né, na entrevista, não é uma narrativa de contar uma história, mas é de processo, né, de onde eu começo e como aquele material vai se desenvolver, né, ao longo da composição. Então, eu vou criando, só jogando palavras soltas mesmo, não escrevendo um texto, assim, sabe, com começo, meio e fim, jogando palavras soltas, por exemplo, sei lá, medo. Quero ter uma sonoridade, assim, criar alguma coisa relacionada a isso. E aí depois e aí do medo eu vou desenvolver para onde, né? E às vezes também não precisa fazer na música toda, às vezes eu preciso só de uma coisa para começar. E aí a partir desse começo, aí sim o som já começa a me dar o material que eu preciso para seguir na música. Mas eu tenho essa relação muito próxima com a palavra. Para mim isso é importante. Tem compositor que não, né? Que prefere realmente começar do som. Enfim, aí vai do processo composicional de cada um. E quando eu falo isso, não estou dizendo que a minha música é sempre programática, não é isso, né? Não é nesse sentido, é só uma questão mesmo de criar algum tipo de sentido assim, para mim mesma, para construir isso. Certo? Respondi, Djalma? É mais subjetivo, entendeu? Essa é a minha relação com a palavra, é uma coisa mais subjetiva. O que eu quis dizer é essa. Não é esse processo assim de... O que você quis dizer, o que a senhora quis dizer é que... Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim, pode falar. Ah, tá. Então, o que a senhora quis dizer é que você vai definindo, por exemplo, uma palavra, e aí vai fazendo as frases musicais, a constituição musical baseado nessa palavra. É mais ou menos assim? Sim, Na sim. palavra ou frase. Ah, Uhum. interessante. Nesse sentido. Mais alguma coisa? A gente pode seguir. A outra música é super curta. Ou então também o professor vai a sua escolha, se dá tempo, eu não sei. Por mim, não tem problema algum, não. Pode continuar, tá? Fica à vontade, o processo é teu. Tá bom. Tem a parte mais popular dessa composição foi apresentada, eu queria saber sobre as ideias melódicas. Ah, sim, de onde vieram. Bom, vem da minha memória, né? Assim, da minha memória de ouvir muito jazz, que eu ouço desde criança, então eu percebo que tem muita proximidade com Pat Metheny, não sei se vocês conhecem esse compositor. E também eu devo dizer que eu me inspirei também na música do compositor paraense, o meu pai, eu esqueci o nome dele agora. Eu esqueci. Rafael Lima, lembrei. Rafael Lima, não sei se vocês conhecem, que ele também compõe, ele é um compositor muito bom, e eu não sei por que as pessoas não falam muito dele, né? O Rafael Lima, ele já foi, inclusive, tocar em Montreal, né? Num festival de jazz lá, e a música dele é muito, muito bacana, assim, muito legal. Então, alguns aspectos melódicos também me inspirei na música dele. Foi isso. Então, eu acho que a gente pode seguir. A outra música... Isso. Aqui. Se chama Psica, Psica, Psica. É um quarteto de cordas, tá? E esse aqui é o primeiro movimento. Foi composto agora em março, abril desse ano. Tá? E esse é só o primeiro movimento, eu ainda estou no processo de composição do segundo movimento desse quarteto. Então, sobre a peça, né? Qual era a minha intenção? Então, como vocês ouviram também na entrevista, né? Antes de eu ir para os Estados Unidos, eu não pensava muito sobre essa coisa, né? Das minhas raízes, da minha cultura, essa coisa do regionalismo, isso não era realmente algo forte para mim, né? Porque os meus olhos eles estavam voltados mais para fora daqui, ou para muito dentro de mim, né? Sempre uma conversa assim comigo mesma e sem necessariamente estabelecer uma conversa com o meu entorno. Até porque isso era lugar comum para mim, né? Eu estava aqui, eu morei sempre aqui, eu nasci aqui, enfim. Ainda não tinha essa visão do que a gente é exatamente, certo? Então foi só depois de ir para os Estados Unidos que aí eu passei a me ver realmente como diferente, né? Diferente das outras pessoas que estavam ao meu redor e assim perceber as nossas peculiaridades. E isso enfim começou, né, a chamar a minha atenção. Daí eu fiquei fazendo esses questionamentos acerca da nossa identidade. Isso também foi aprimorado depois que eu conheci a obra da compositora Gabriela Lina Frank. Uma herança cultural, na verdade, muito diversa, diversificada, né? Então, ela também, isso é uma coisa que fala muito com ela. Então, na música dela, ela sempre procura por isso. E aí eu fiquei me questionando, né? Porque veio o maior desafio nessa música. Poxa, mas como é que eu vou expressar isso, esses aspectos culturais, né, da minha identidade, da minha raiz, mas sem ser simplista, né? Sem ser de uma maneira óbvia. E o que seria essa maneira óbvia, né? Simplesmente a gente reproduzir ritmo ou alguns elementos, né, da música regional, sei lá, um carimbó, vou botar um ritmo de carimbó aqui.
eu não sei, isso para mim, gente, para mim, não sei, não é uma crítica se alguém gosta disso, não é isso. Para mim, isso não fazia muito sentido, né? Porque eu estou simplesmente tirando uma coisa do seu contexto original para colocar numa sala de concerto. Não sei, para mim isso não faz muito sentido. Então, eu não queria fazer dessa forma, certo? Então, o meu desafio foi trazer elementos da nossa cultura, mas tentando buscar outras formas de fazer isso do que simplesmente representar os nossos ritmos ou melodia, enfim. Então, como eu comecei, né, o processo composicional? Eu comecei uma pesquisa sobre a cultura local, né, sobre as pessoas, sobre os nossos ritmos, Lundu Marajoara, principalmente, o carimbó de Maiandeua, e aí eu escolhi alguns elementos para guiar a minha música, né? Então, por exemplo, eu usei as inflexões da fala do caboclo. Eu acho que não vai dar tempo de eu mostrar esse vídeo, mas se vocês perceberem, nesse vídeo aqui, um documentário, né, do carimbó de Maiandeua, ele fala assim, extremamente, né, fala super melodiosa, né? Ai, nananana, e assim, bem, sabe, bem preguiçosa, assim, uma fala bem... Eu enfatizei esse aspecto, né, do contorno melódico da fala dele, das inflexões dessa fala, da forma de falar, e eu apliquei na música usando bastante glissando, né, e também trêmulos, enfim. E por mais que eu não quisesse, né, fazer essa tradução literal, assim, mas eu peguei alguns elementos, alguns aspectos do ritmo do carimbó de Maiandeua. Outro aspecto também que eu me baseei foi no chapéu, usado pelos caboclos, né? A forma do chapéu. Eu não tenho a foto aqui, né, mas são as tramas do chapéu de palha, né? A forma como essas tramas são feitas, assim, isso inspirou para mim a forma da música, que era uma forma cíclica, porque a trama ela sempre tinha um padrão, né, que volta, mas sempre voltava diferente. Então, a forma da música é basicamente isso aqui, é um A, B, A, sempre volta para o A, né, uma forma cíclica, só que um pouquinho diferente, tem alguma coisa diferente, uma linha, depois um B linha, depois um A, duas linhas, depois B linha, então sempre, na verdade, tem esses elementos assim que ficam nessa conversa, tá? Eu não vou mostrar agora esse trecho aí do vídeo, mas vocês podem procurar depois. Está no minuto 6, a fala dele, que eu achei muito bacana. E a personalidade da música, e eu procurei de fato, nessa música, trazer uma coisa mais humorística, né? Mais brincalhona, porque é a característica, né? Nossa, assim, né? A gente é muito aqui no Pará, gosta de tirar sarro com as coisas, tirar sarro com a cara do outro, enfim, a gente é muito piadista, né? Assim. Então, eu quis trazer esse aspecto também para a música. E, assim, claro, pontuando, né? Todas essas decisões são arbitrárias, né? Isso é apenas uma inspiração para alguma coisa, né? Não pretende ser uma tradução intersemiótica, nada assim. Certo? São apenas algumas inspirações para direcionar a construção da peça. E o resultado sonoro, né, ele é independente dessas ideias que trazem a inspiração. Né? E psica, para quem não sabe, para quem não é de Belém, é uma palavra, né, que vem da língua indígena, que nós usamos muito por aqui. Né? E a gente usa quando a gente quer desejar azar para alguém, assim, mas de uma forma brincalhona, assim, como se estivesse lançando um feitiço. Então, por exemplo, um jogo de futebol, e aí o outro time adversário vai marcar um pênalti, e aí você não quer que eles acertem. E aí você vai e joga psica, né? Então tem que pelo menos 3 vezes repetir psica, para poder funcionar e para o cara lá que vai chutar a bola errar o gol. Então é considerado uma grande piada, né? Não é uma coisa que é levada a sério isso daí, jogar o psica para alguém. Então, como eu também coloquei isso na música, eu também utilizei eu fiz essa relação também de repetições, né? De elementos que se repetem pelo menos 3 vezes, de algum material na música, durante a música, e geralmente na terceira vez existe uma variação um pouquinho diferente, né, do que das 2 outras primeiras vezes. Agora eu vou colocar, deixa eu ver se eu acho a partitura. Beleza. Então, aqui, ó, a gente tem, então, assim, a parte A da música, uma primeira repetição dessa linha do baixo, que visualmente a gente já percebe esse ritmo, né, básico aqui da música brasileira, enfim. Então, eu começo desse lugar comum, mas aí eu logo saio disso e vou para outro lugar. E aí isso se repete aqui. Primeira vez, essa linha, segunda vez aqui, e aqui uma terceira repetição, agora a gente vai para o primeiro violino. E aqui eu começo a usar os glissandos e os trêmulos também no processo de imitação, né? Aí é a parte B da música. Então aqui começa um outro momento na música, né? Onde eu mudo o material bastante aqui.
né? Então, tem os trêmulos e começo a usar os glissandos. Então, aqui eu tenho também esse gesto musical, uma primeira repetição, uma segunda e uma terceira aqui. Esse gesto também, de súbito piano para crescendo também 3 vezes. De novo, 1, 2, 3. Então, aqui a gente vai utilizando mais ainda, né, os glissandos, e aqui uma variação desse material da parte A, aquele material rítmico, bem aqui, e aí a gente começa a variar mais isso daqui, tá? E aí também tem um trabalho com timbre aqui, um pouco mais diferente de como eu estava fazendo antes, e aqui é a parte do caboclo praieiro, preguiçoso, né? A parte preguiçosa da música. Então, tem alguns processos de construção timbrística aqui, por exemplo, eu misturo um som normal com harmônico, né? Que é a melodia. Aqui o segundo violino está fazendo a melodia e o primeiro violino está seguindo a mesma melodia, mas com harmônico, né? Então, a gente fazendo um processo de criação de timbre, trabalhando com timbre, na verdade. Certo? E aí segue. Segue. Aqui mais elementos de repetição. Novamente, né, um processo de construção de timbre, misturando o harmônico com o trêmulo, né, mais o som normal. E aqui pizzicato com o som normal. E aí transição para voltar para o A. Né, novamente, enfim, o material basicamente é esse. E aqui nesse A linha que a gente volta para o tema principal, só que ele passa para o primeiro violino, mas todo mundo agora toca em pizzicato, ok? Vamos mostrar o vídeo? Tá, esse vídeo, ele foi... Vocês estão vendo a parte da tela? Tá preta, né? Tá, deixa eu só falar para vocês. Ele não tá, a execução não tá linda e maravilhosa, assim, tá perfeita, mas tá muito boa para quem eles ensaiaram só uma vez, eles tiveram apenas um ensaio, não era uma música fácil assim, de pegar, né? Foram meus colegas, foi lá nos Estados Unidos, ainda teve esse porém também, né? Quem tocou foi pessoal americano, então eu tive que explicar para eles algumas coisas das inflexões, enfim, de algumas coisas rítmicas, mas mesmo assim eu acho que está muito bem tocado para o quarteto que só se encontrou uma vez para ensaiar e depois já fez a gravação, né? Então tem alguns probleminhas, mas eu acho que não tira. Vamos lá. A música tem 3 minutos. Vocês estão ouvindo o áudio?
Legal. Então, pessoal, Bravo. obrigada. Ok, então a gente tem mais um tempinho, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, falar alguma coisa, não sei. Acho que não, né? Não tem mais Eu tenho uma pergunta, mas eu... Ah, professor, faça essa pergunta. Então vamos embora. É mais ou menos um pouquinho que o pessoal falou mesmo aí. É mais ou menos como é essa questão do seu processo composicional mesmo. Tipo assim, você falou que você é bem ligada à questão principalmente da palavra, e aí tenta trazer essa palavra para o som. Como é que você faz, de fato, essa transição entre, que assim, eu chamo de cross-down mapping. Como é que você faz essa transição? Quais elementos, literalmente mesmo, musicais digamos assim, da teoria musical, você faz essa transição para o outro? Como é que você aplica isso? Ai, difícil essa pergunta. Eu acho que Desculpa. a gente... É que eu pergunto a todos os compositores, eu sou bem curioso para saber qual é esse processo, porque a gente aprende muito com isso, sabe? Sim, claro. Eu acho que, para te dar uma resposta assim mais certa, seria melhor ver alguma peça, assim, olha, aí eu te falo, olha, nesse momento eu fiz assim. Por exemplo, a Frida, eu não mostrei a música da Frida para vocês, mas tem lá no meu site também, uma música, não é a música da Frida, é uma música onde eu peguei alguns quadros da Frida Kahlo, né, e eu fiz uma ordem, cada momento da música, cada trecho da música tinha uma relação com algum quadro, com aquele quadro que eu escolhi, né? Com a temática daquele quadro. E aí, para eu passei um bom tempo olhando para esses quadros, eu passei um bom tempo também estudando sobre a vida dela, o que ela queria dizer. E aí depois eu fiz a minha própria construção de significados, assim, porque eu não queria expressar o que aquilo significava para ela, significou para ela, mas eu queria expressar o que aquilo dizia para mim, né? O que significava para mim, aquela obra e aquela sequência de obras que eu escolhi trabalhar. E aí, até porque, assim, não era Tem algumas pessoas, né, que têm uma paixão, assim, uma admiração por ela, e não era bem essa a minha relação, né? Era um outro tipo de relação com essa artista. Então, tem muito disso, assim. Então, eu coloquei umas palavras, então, aí eu fui para as palavras novamente, né, para eu criar esse meu roteiro, digamos assim, o que aquilo dizia para mim, né, e o que eu também queria expressar com aquilo. Por exemplo, se era alguma ideia, assim, que trazia alguma coisa que trazia muita dor, né, um sofrimento muito grande, eu queria também expressar não só aquela dor, mas eu também queria expressar um caminho, assim, uma possibilidade, um caminho de cura, de certa forma. Então, aí vai para aquela coisa muito subjetiva, extremamente subjetiva, né? Extremamente, como eu falei também, né? Arbitrário demais. Então, o que isso vai significar para mim? Eu vou procurar em sons. E aí eu parto, aí depois disso, né? Depois que eu fiz esse roteiro, aí cada trecho eu escolhi o que eu vou trabalhar. Por exemplo, no quadro onde eu acho que era o quadro onde expressava mais essa coisa da dor, né? Do sofrimento. E aí eu fui tentar traduzir isso com quebras, né? A gente falava sobre coisas que se quebravam. Então eu utilizei muito pizzicato, por exemplo. E aí começa, né? E assim, a questão não é a ferramenta que a gente escolhe usar, mas de que forma a gente vai usar essa ferramenta, que forma que a gente trabalha aquela ferramenta dentro da música, aquele material musical. Então não é simplesmente colocar o pizzicato ali, né? Porque tipo, o pizzicato tem essa coisa, né? Uma coisa que tipo, a corda vai e bate no instrumento, né? Eu posso fazer essa relação? Posso, mas assim, isso é um significado que eu criei para mim mesma, né? É uma coisa que eu escolhi. Eu não posso dizer que o significado é esse pronto, né? Para outra pessoa, a pessoa nem pode pensar nisso, né? São coisas minhas, assim.
E aí, depois que eu escolho esse material, aí sim eu vou usar ele de alguma forma dentro da música que não seja simplesmente a presença desse material ali, né? Não é só colocar isso e pronto. O pizzicato representa a quebra, representa não sei o quê. Não, aí eu tenho sim, aí entra o papel de composição de fato, né? Que aí você pega esse material e transforma, assim, da onde veio a música, de que forma esse material vai se relacionar com o que veio antes da música, e aí como é que eu vou transformar isso, né, e levar para um outro lugar da música, se eu quiser levar a música para outro lugar, se eu quiser provocar alguma transformação, ou então se eu quero continuar naquele ambiente sonoro, se eu quero continuar trabalhando aqueles aspectos, de que fato esse material novo, né, vai conversar. É mais ou menos assim. E aí eu vou escolhendo, né? Assim, como eu falei, né? Eu gosto de misturar. Eu não faço, normalmente, nunca faço uma música assim que é só, essa música é só atonal. Essa música é toda do início ao fim. Talvez alguém veja isso até como um problema, né? Assim, mas não. Eu sempre misturo. Então, nesse momento agora eu vou mudar, vou usar outra ferramenta, outro material musical. Mas tem que é esse o grande desafio para mim, o que é muito, muito difícil para mim é isso, né? Assim, porque como eu misturo muita coisa, o maior desafio é trazer unidade, para que não seja simplesmente um monte de colagem. É essa a questão. Não sei se eu respondi um pouquinho. Respondeu sim. Aprendi muito já. Bom. É super legal essa troca de experiências, É muito principalmente. bom. E aí, quando você estava falando, desculpa, tô meio tomando a palavra, desculpa mesmo. Não, fica à vontade. E que você estava falando desse cruzamento de domínios e aí lembrou bem, eu acho que meus alunos lembraram do semestre passado que a gente trabalhou exatamente isso, que é essa atmosfera externa à música, e aí a gente teve um encontro de amostra de composição, e aí eu convidei 3 professores aqui do nacionais para dar aula. E aí, inclusive, teve um que criticou esse tipo de transição. E eu falei, olha, isso é normal. Tem gente que gosta, gente não gosta, gente critica, gente não critica. E assim, cada um tem seu processo composicional e, no fim das contas, a gente tem que descobrir qual é o melhor processo da gente, né? Isso. Obrigado mesmo. Exatamente. Até porque, assim, a gente também não tem o controle do que a nossa música vai dizer para outra pessoa, né? Então, e aí, uma música de outra pessoa, ele não tinha uma intenção, o compositor não tinha aquela intenção, mas às vezes chega para alguém de uma outra forma, e aí, né? Então, a gente não pode ficar brigando com isso, essa perda de energia, né? Fazer esse tipo de briga, Certeza. assim, não faz sentido. Certeza. Bom, gente, se ninguém tiver mais uma pergunta, então, assim, eu gostaria de agradecer. Muito obrigada, professor, por ter aceitado, né, estar aqui nesse espaço com seus alunos. Foi um prazer conhecer vocês. O Lucas eu ainda não, eu só vi a voz dele, não vi o rosto. A senhora me conhece, na verdade, professora. Eu conheço, tá vendo? Eu não sei quem é, não estou Da vendo. MUFPA, de violão. Tá, de violão, tudo bem, agora eu lembrei. Então, prazer conhecer vocês e também preciso agradecer muito a Secult também, né, por esse projeto, Aldir Blanc, que valoriza, né, tem valorizado os artistas locais. Então é isso, pessoal, muito obrigada. Vou encerrar, tá? Tá ok.